Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080. Queridos irmãos, queridas irmãs, que bom e que alegria estarmos juntos mais um domingo, dia do Senhor. Hoje de maneira especial, dia dos pais, no qual somos convidados a rezar pelos pais, pela vocação da paternidade, pela vocação à família. Hoje, a liturgia da palavra nos chama a atenção para as consequências daquele que assume verdadeiramente a sua vocação de anunciar a verdade. Quando nós olhamos para a primeira leitura, nós vemos nesta leitura de hoje a consequência ou as consequências que o profeta Jeremias teve ao ser um profeta da verdade. Ora, mas antes de falarmos da primeira leitura, seria necessário voltarmos ao primeiro capítulo do profeta Jeremias, no qual vemos Deus chamar este jovem para ser profeta das nações, para anunciar a verdade, para derrubar e demolir, para construir uma sociedade em vista da verdade. Mas nós vemos também neste primeiro capítulo do profeta Jeremias, a resistência do mesmo, olhando a sua limitação, quando ele diz: Senhor, sou apenas uma criança. E Deus, mesmo olhando para a pequenez de Jeremias, não diz que sois apenas uma criança, porque eu falarei em ti e eu estarei contigo até o fim. Ora, e o profeta Jeremias assume esta vocação, assume este compromisso de anunciar a verdade, de denunciar as injustiças. E Jeremias vivia numa comunidade adormecida, numa comunidade acomodada, numa comunidade acostumada com os erros, uma comunidade que naturalizava o pecado. E Jeremias luta contra isso. Ora, meus queridos, e ao dizer a verdade, o profeta assume ou toma como consequência a perseguição. Um grupo ali do povo se reuniu contra o profeta Jeremias. Jogou o profeta numa cisterna onde não havia água, apenas lama. É isso que acontece quando nós assumimos o compromisso de anunciar a verdade. É isso que acontece conosco quando nós incomodamos as pessoas, quando nós denunciamos um sistema injusto, quando nós falamos a verdade, seja na igreja, como sobretudo nos meios sociais em que nos encontramos. Quando nós dizemos a verdade, quando vamos contra a um sistema, nós incomodamos. E quando nós incomodamos, quando nós assumimos esta vocação verdadeira do cristão, que é incomodar, somos perseguidos. Boicotam, falam mal de nós, tratam nós como pessoas loucas, simplesmente por anunciar a verdade. Ora, meus queridos, o Evangelho de hoje, Jesus mostra para nós como nós cristãos devemos ser. Se vocês se recordam bem, no Evangelho de domingo passado, Jesus dizia: como eu gostaria que vossas lâmpadas estejam acesas. Lembram disso? Que o padre até falou da vela,
da vela que ilumina, que tem a missão de iluminar, e ela se consome pelo fato de se iluminar. Hoje Jesus no Evangelho diz: como eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que este fogo estivesse aceso. Ora, meus queridos, o fogo no contexto bíblico tem vários significados. O primeiro significado é quando nós vemos lá na passagem quando Moisés faz a experiência com Deus. Onde é que Deus se manifesta para Moisés? Na sarça ardente, no fogo. O fogo significa a presença de Deus. Mas quando nós vemos os textos dos profetas, os profetas anunciam que o fogo do Senhor, que o Senhor virá como um fogo, que o Senhor virá para destruir. O fogo também tem aquele significado de purificar. Deus, a presença de Deus, por onde passa, nos purifica do pecado, nos purifica do egoísmo, nos transforma. E é justamente isso que Jesus fala para nós hoje. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Jesus veio, meus queridos, trazer a presença de Deus para nós, não como uma presença que nos acomoda, mas Jesus veio trazer para nós a presença de Deus que nos incomoda, que nos transforma. E é este o sentido de ser cristão. Existe até uma música que nós cantamos: viemos para incomodar. O cristão é aquele que incomoda, o cristão é aquele que anuncia a verdade, doa quem doer. E hoje, por causa de uma falsa unidade, de uma falsa paz, nós dizemos assim: cuidado em dizer as coisas, porque pode magoar as pessoas. Enquanto nós cristãos omitimos diante da verdade, o mundo grita mentira. Enquanto nas nossas famílias, hoje celebrando o Dia dos Pais, os pais dizem assim: eu não vou falar nada para o meu filho, quando o meu filho crescer, ele vai escolher o caminho que ele quer seguir. Faz isso, faça isso, vai nessa onda, que enquanto você omite a verdade para o seu filho, o mundo vai ensinar mentira para o seu filho, como se fosse verdade. Nos preocupamos, meus queridos, com o nosso bem-estar. Não vamos falar muito não, para não incomodar, porque hoje o politicamente correto é o melhor caminho. Vai nessa. Vai nessa. Enquanto nós vivemos uma igreja morna, enquanto vivemos um cristianismo morno, o mundo grita. O mundo ensina para os nossos um caminho da mentira, o caminho do mal, o caminho que nos leva à desgraça. E por isso, a liturgia da palavra hoje nos faz refletir como nós vivemos a nossa fé. Vivemos a nossa fé como um fogo que queima, como um fogo que purifica, ou vivemos a nossa fé no morno? E vocês sabem o que a palavra de Deus diz para quem é morno: Deus vomita o morno. Deus vomita. Ora, meus queridos irmãos, Jesus também diz: vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Ora, mas não é sobre Jesus que o Evangelho de Lucas diz que ele viria para nos conduzir no caminho da paz? Não é sobre Jesus que a palavra de Deus diz que Ele é o príncipe da paz? Não foi o mesmo Jesus que diz aos seus apóstolos: eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz? Como é que hoje Jesus diz que não veio trazer a paz ao mundo? Vamos entender bem o que Jesus está falando. Jesus está se referindo
a esta paz que nos acomoda, a esta tranquilidade que nos faz acomodados no nosso mundinho. O mundo está desabando, a igreja está aí, e a gente acha que nada é conosco. Vamos ficar no nosso mundinho mesmo, para não incomodar ninguém. Ora, meus queridos, a paz de Jesus não é esta. A paz de Jesus é aquela que nos incomoda em primeiro lugar, que nos leva a defender a verdade. A paz de Jesus é aquela que, quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, dormimos em paz de ter cumprido naquele dia a nossa missão. Será que nós estamos vivendo uma fé autêntica? Será que eu vivo uma fé verdadeira? Será que diante da sociedade, no meio da sociedade, eu sou como este fogo que queima? Ora, meus queridos, mas a palavra de Deus nos chama a atenção para as consequências que nós sofremos quando anunciamos a verdade. Somos rejeitados, somos taxados como louco, somos muitas vezes silenciados, sofremos perseguição, sofremos a rejeição, sofremos o martírio, mas, como diz a segunda leitura, os nossos olhos devem estar fixos em Jesus. Ora, Jesus suportou a cruz, Jesus foi rejeitado por anunciar a verdade, por dizer a verdade. Jesus foi taxado como louco, Jesus foi posto numa cruz, Jesus morreu por anunciar a verdade. E este deve ser o motivo ou a motivação de nós continuarmos na vocação que Deus nos escolheu. Jesus passou por isso. E se nós assim passamos, é sinal que somos verdadeiros discípulos de Jesus. Por fim, queridos irmãos, peçamos a Deus que nos dê esta graça de viver uma fé autêntica, de não ter medo de anunciar a verdade, de não ter medo de viver as consequências de anunciar a verdade, e que possamos anunciar a verdade com um único objetivo, de conduzir as pessoas àquele que é a verdade, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Rezemos hoje pelos pais, para que cumpram fielmente a sua missão de ser pai, que exerçam a paternidade com autoridade, não com autoritarismo, mas com autoridade, porque é isso que as famílias tanto precisam, da presença paterna, da autoridade paterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.